Namastê. E aí, pessoal? Estamos de volta para falar mais uma vez sobre séries de TV e hoje nós vamos fazer uma coisa diferente que a gente não fez até hoje, que é fazer um confronto direto entre duas de séries que a gente ama e a gente sempre quis falar e a gente falou muito pouco sobre elas em todos esses tempos de canal, que é Avatar, a Lenda de Aang e Avatar, a Lenda de Korra. Qual dessas duas é a vencedora? Aang versus Korra. Nós temos um clickbait maravilhoso aqui já pra chamar vocês pra esse vídeo. E a gente sabe que muitos canais já fizeram isso, tipo, muitos, mas a gente ainda não deu a nossa opinião, então foda-se. Nossa opinião é mais importante, então foda-se, exatamente. Então antes da gente começar, quando chegar no final desse vídeo, não se esquece de deixar um like, deixar um comentário sobre quem você acha que é a melhor série. Eu sei que 80% dos comentários vai dizer que a Aang é melhor. Mas, ok, vamos discutir nos comentários também. Cada um tem direito à sua própria opinião, desde que não nos xingue. Em base às suas respostas. Não se esquece também de se inscrever no canal e acionar o sininho, assim, toda vez que tem um vídeo novo você pode vir aqui conversar com a gente. E dá uma olhada que a gente tem um apoia.se/canal SideQuest, onde você pode nos apoiar a partir de R$1 por mês, ou aqui no clube de inscritos do YouTube. E você tem acesso a benefícios como, por exemplo, o nosso grupo secreto no WhatsApp. E, obviamente, nós temos página e grupo fechado no Facebook, onde você pode nos seguir e conversar com a gente por lá. Também. Go! Bom, o objetivo nós vamos traçar algumas coisas, alguns pontos que a gente destacou aqui. E dentro desses elementos nós vamos discutir os pontos positivos e os pontos negativos de cada série. O objetivo é eleger qual das duas fez melhor em cada um dessas etapas, para no final a gente chegar a um acordão. Bom, pra quem não conhece, Avatar, a Lenda de Aang, tá na Netflix. Avatar, a Lenda de Korra, talvez tenha um rumor, e talvez esse é um dos motivos que a gente tá fazendo nesse vídeo, que pode chegar completa agora pela primeira vez na Netflix. Esperamos que isso aconteça no dia 14 de agosto. Se não chegar, a gente espera mais um pouco, senão você vai ter que achar em outro lugar pra assistir, porque é bem difícil de encontrar ainda. Mas são duas séries que fizeram muito sucesso na Nickelodeon. Uma foi no começo dos anos 2000 e a outra mais pro final dos anos 2000. Elas tiveram um gap ali entre uma e outra. Algumas pessoas consideram elas, inclusive, mais anime do que um desenho animado ocidental. Apesar de ter sido feito no ocidente, ele tem mais essa vibe anime. As duas séries falam sobre o Avatar, que é esse ser místico que domina todas as dobras, que nesse mundo existem todos os elementos. As dobras de todos os elementos, que são o ar, a água, o fogo e a terra. E assim ele foi colocado nessa posição para trazer equilíbrio e harmonia entre todas as nações. Mas no caso do Aang, esse equilíbrio foi quebrado porque ele sumiu. E daí o Senhor da Nação do Fogo tomou conta e impôs uma ditadura foguista no mundo inteiro. Mais ou menos isso, E daí nós temos uma... Declarou guerra às outras nações, né? Com o objetivo de dominar todas elas. Queria uma hegemonia. E daí nós vemos dois jovens da nação da água encontrando o Aang, e aí ele tem que procurar um professor de fogo, um professor de terra e um professor de água para poder aprender a ser o Avatar, para trazer de volta esse equilíbrio. E no caso da Korra, que é a sucessora do Aang, ela foi colocada em uma posição em que ela já nasce sabendo... Boa parte das dobras. Ela já, quando criança, ela já sabe as partes das dobras, ela treina, ela tem pessoas pra treinar ela desde que ela é criança. Ela tem todo um apoio por trás. Então ela tem outros problemas com os quais lidar do que o Aang. Qual é o cenário que a história se passa? Então, o Aang começa 100 anos depois do desaparecimento do Avatar, e ele já pega basicamente o mundo que sucumbiu à fúria do Senhor do Fogo e da Nação do Fogo em geral, né? De duas gerações da Nação do Fogo. Então, o objetivo do Aang qual é? Ele precisa aprender as dobras, porque ele não chegou a aprender nenhuma, porque foi no momento que ele descobriu que ele seria o Avatar e que ele teria que abrir mão de todas as relações que ele teria familiares, mesmo ele sendo um monge e sendo ter toda aquela questão do desapego e toda essa coisa, ele não queria abandonar o seu círculo de amigos e ele se sentiu muito pressionado e ele acabou
fugindo, e nessa fuga ele acabou desaparecendo. Então ele volta e ele tem esse cenário caótico, com um inimigo muito bem definido, para começo de conversa, com um propósito muito bem definido. Ele precisa aprender as 4 tipos de dobra, ele precisa se tornar o Avatar, e ele precisa derrotar o Senhor do Fogo. Desde os primeiros episódios é dito isso. Não chega a ser tão hostil pro Avatar, porque as pessoas não acreditam que ele existe. Principalmente nas primeiras temporadas. Conforme a história vai avançando, a gente vai vendo a influência que ele vai tendo no mundo, ele começa a liderar essa rebelião, ele começa a fomentar essa rebelião nesses povos, até o ponto em que ele se torna esse grande líder na 3ª temporada, e ele precisa impedir que ocorra um massacre durante uma passagem de um cometa que vai aumentar o poder de todos os dobradores de fogo. Então essa basicamente é a ambientação do Aang. A Korra é complexo e é difícil um pouco de explicar. É completamente diferente toda a história da Korra. Eu sinto que no Aang é tudo muito bucólico e triste. Porque tá todo mundo passando dificuldade. Todas as nações estão em dificuldade, menos a do fogo. A do fogo tá prosperando e todas as outras nações estão em dificuldade. A nação os nômades de Ar foram dizimados, porque o Senhor do Fogo queria garantir que o próximo Avatar não nasceria. Porque ele mesmo deu cabo do Avatar antigo. Exatamente. Que era o melhor amigo dele. Muitos spoilers aqui nesse vídeo, né? Mas se você tá vendo esse vídeo é porque você sabe... Já tá sabendo o que vai se tratar, exatamente. Né? E enquanto a Korra tem que lidar com problemas diferentes e problemas que eu vejo como mais da questão de que a humanidade agora conversa entre si. E tem essa disseminação, e enquanto no Aang ele todo mundo buscava esse Avatar e buscava as dobras pela harmonia, na Korra todo mundo é contra as dobras, todo mundo acha que as dobras causam um caos. Exatamente. Em The Legend of Korra, a humanidade evoluiu a ponto de começar a achar que as dobras fazem mais mal do que bem. E tem uma coisa interessante em Korra, que é diferente de Aang, por exemplo, também, que é o seguinte: no Aang tu tem uma situação clara do bem contra o mal, né? Do protagonista contra o antagonista. Em Korra, tu tem essa visual de que é a cidade capital, que ela engloba todas as nações que moram naquela capital, que foi instituída na Nação do Fogo, então houve ali uma certa rixa um certo atrito com a Nação do Fogo em relação a isso, mas se pinta uma ideia de que não, agora todo mundo se aceita, todo mundo vive bem, e não é bem assim. Não. É só um verniz que é coberto nessa sociedade que esconde um monte de coisas ruins ali dentro. Então a questão da Korra, e eu acho que das coisas mais interessantes da Korra, é que tu nunca sabe quem é que é o problema, quem é que é o inimigo. E eu acho isso um ponto positivo. Não é preto e branco que nem Aang. E também a Korra sente uma pressão muito diferente da que o Aang sentia. Exatamente. Porque ela sente a pressão de estar à mostra, sabe? Todo mundo sabe quem ela é, todo mundo sabe a cara dela, todo mundo vai a ela pra procurar. E em muitos momentos ela se sente completamente inútil. Porque o Aang se via, e todo mundo via o Aang como a resposta pra mudar essa condição deles imposta pelo Senhor do Fogo. Enquanto em Korra tem a política, tem a polícia. Então tem a imprensa, que é uma coisa que não existia naquela época. Então a Korra o Avatar vira uma coisa meio que um coadjuvante, sabe? Tipo o Capitão América na primeira parte do primeiro filme do Capitão América, que ele é só um cara que vai ver os soldados, vai fazer showzinho e não luta na guerra de verdade. Então ela tem que lidar com isso também, que é algo que o Aang nunca teve que lidar. Então, tipo, tem essa questão também. Eu acho que são tratados temas muito mais complexos do que Aang. E uma coisa que eu acho que é importante também de destacar nessa questão da Korra, porque tem toda essa questão, ela tá visível, as pessoas estão sabendo que ela tá ali, as pessoas vão atrás dela, só que a gente esquece que ela é uma adolescente. Ela é uma adolescente com o peso do mundo nos ombros, onde ela é aquela coisa hoje que a gente vê na imprensa, uma pessoa que ela tem uma super exposição e no momento que ela tropeça, todo mundo cai em cima dela, todo mundo quebra ela a pau, todo mundo fica cobrando dela, e tu vê esse peso dessa responsabilidade
detonando ela, derrubando ela e fazendo com que ela questione as decisões, com que ela, sabe, ela fique perdida nesse meio ponto. Então enquanto a história do Aang é essa ideia de trazer equilíbrio ao mundo, a história da Korra é mais buscar o equilíbrio na humanidade, entre a humanidade, o mundo dos espíritos, principalmente, eu acho que é o grande foco, principalmente depois da segunda temporada, mas também de ela encontrar o próprio equilíbrio. Que é uma coisa que o Aang já tem, basicamente, porque ele é um monge, ele consegue dominar, ele consegue, quando ele tem problemas onde ele fica fora de si, ele sabe como, ele consegue se conectar com o próprio lado espiritual e ele consegue se centrar, se entrar em balanço consigo mesmo. E a Korra tem essa dificuldade, porque ela é um outro tipo de dobradora. E, obviamente, quando a gente vê, por exemplo, você pensa, mas ela fica fazendo esse... Olha o Aang tinha tudo isso pra fazer. A única vez que tu vê na série, de verdade, o Aang sentindo o peso da responsabilidade é provavelmente um episódio da terceira temporada, que eles estão prestes a fazer a invasão à Nação do Fogo, e tu vê o Aang ansioso, sem conseguir dormir, com insônia, sabe? Sentindo isso. Isso é uma coisa que a gente às vezes esquece, mas a Korra tá passando por isso o tempo inteiro, aquilo ali. Porque tem toda essa coisa das pessoas em cima dela. Então eu acho que é uma história muito mais complexa, é um ambiente muito mais complexo, muito mais difícil de tu discernir entre o certo e errado. E eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso na parte dos vilões, porque todos eles, de alguma forma, estão certos no que eles estão propondo, só que eles estão completamente desequilibrados. E ela encontrar esse centro e ela conseguir se acertar é a grande missão dessa história. Então, na minha opinião, eu gosto das duas, obviamente, mas eu acho que a de Korra é mais interessante e propõe outras ideias. Também acho. Também acho que Korra é mais interessante nesse aspecto. Ponto pra Korra! Qual deles tem uma maior coesão entre essas temporadas em qualidade, tá? Em qualidade? Em coesão de temporada? Não, assim, dentro de um todo, quais deles têm as melhores temporadas e quais delas são as mais... E qual deles, no geral, assim, tu vê como maior unidade? Eu acho que o meu grande problema com Aang é que tem muito episódio de problema do dia. Porque justamente por causa disso que a gente tava conversando, que o Aang tem que aprender a ser avatar sozinho. Então ele precisa ser colocado nessas posições em que ele tem que exercitar o poder dele como avatar. Em que ele tem que ser diplomata, ou usar a força, tudo isso. E a Korra não, a Korra ela já passou por esse treinamento. O treinamento que falta pra ela é ser dobradora de ar e se ligar com o mundo espiritual, que ela não consegue justamente por causa desse redemoinho louco, enlouquecido que ela tem dentro dela. Então, eu acho, pra mim, Korra é mais coeso que Aang por causa disso. Porque eu acho que Korra, todos os episódios tratam de coisas que são relevantes pra construção da temporada. Isso que às vezes eu acho que quebra e Mas que isso é mais na coesão. primeira temporada, eu acho. Assim. Na primeira temporada, principalmente. Porque assim, ao meu ver, assim, a gente tem... A questão de Aang é que a primeira temporada dele não é tão boa que nem as outras, porque talvez eles não tivessem confiança suficiente pra fazer aquilo que eles fizeram na segunda e na terceira. A partir da metade da primeira começa a melhorar, mas realmente tem os episódios ali que são bem da primeira temporada, do começo da primeira temporada, que são bem estranhos. Só que quando chega na segunda e na terceira, eles não erram uma. Não tem um episódio ruim nas duas temporadas, porque eles acertam o tom e a partir daí é uma atrás da outra, assim, é só a construção do Reino da Terra, todo o desenvolvimento do Reino da Terra. Quando tu acha que tá tudo bem, eles finalmente chegaram no Reino da Terra, eles vão conseguir, tem outra reviravolta enorme por trás, e aí tu tem as discussões sobre poder, as discussões sobre fanatismo, sobre a questão do governo fascista que tenta subjugar aqueles que discordam daquilo. Então tu vê que o problema não é só a Nação do Fogo, a Nação da Terra. E ele faz uma coisa importante, por mais que a gente diga assim, ele tem que aprender a ser o Avatar. Só que a gente precisa ver como funcionam as dobras, porque depois em Korra a gente não vai ver como é que isso funciona. Não. Então a gente entende, por exemplo, a gente entende, por exemplo, assim, que a dobra de água, ela exige que o dobrador, ele deixe fluir mais por ele, precisa ser uma coisa mais Tai Chi Chuan. A dobra de pedra é uma coisa que o Aang não consegue, porque ela precisa ser dura, ela precisa ser firme, ela precisa ser completo oposto de ar. Então tem todas essas coisas, e obviamente ele vai conhecendo essas pessoas, esses personagens,
que são muito fortes e que ajudam ele no caminho dele. Então, quando chega na terceira... A última temporada, praticamente, não tem nenhum episódio que tu vai ficar irritado. Todos os episódios são excelentes. Todos eles têm um nível de dramaticidade alto, um humor muito bom, porque uma coisa que Avatar faz muito bem, que o filme não soube fazer, é que eles acertam muito bem. Mas o meu problema com Korra é que, assim, olhando as 4 temporadas, elas não são tão coesas em qualidade quanto... Porque, assim, depois da primeira temporada, todas as temporadas de Aang são ótimas. Mas a primeira temporada de Korra, ela é um pouco acerto, mas ela tem algumas coisas que deixa a desejar um pouco. A segunda temporada é muito enrolada pra começar, ela só vai engatar mesmo lá pelo 6º, 7º episódio, quando a gente descobre, quando dá a reviravolta da temporada e as coisas começam a acontecer e começa a descobrir as coisas do Avatar, e ela fica excelente, mas ela tem todo aquele amarrado, tanto é que boa parte das pessoas que desistiram de assistir Korra desistiram na metade da segunda temporada. A terceira, pra mim, é impecável, mas a quarta, de novo, ela é um pouco amarrada, ela é um pouco enrolada, e ela demora um pouco pra colocar as cartas na mesa e dar o fechamento. Então, na minha opinião, eu acho o Aang mais coeso por conta disso. A temporada 2 e 3 são irrepreensíveis, o book 2 e 3. O livro 2 e o livro 3, o livro da terra e o livro do fogo. O livro da água fica devendo um pouco. E em questão da Korra, eu acho que tipo só a terceira que eles acertaram todos, mas... E aí ela fica devendo um pouco. Eu voto em Korra de novo. Eu então acho melhor Korra, mais coeso. Então tá. Aqui eu vou me focar mais nos teams, o Team Korra e o Team Aang. E eu acho que o Team Aang é imbatível nesse ponto. Eu também acho. Eu acho que Korra tem coadjuvantes demais. É, verdade. Porque em Avatar, a Lenda de Aang, nós temos a Katara, o Sokka, o Zuko, a Toph, o Iroh, a Azula e os outros personagens são, tipo, de vez em quando. É. Nós vemos pinceladas deles. Aí na Korra tem o Varrick, tem as 2 filhas da Toph, tem o filho do Aang e todos os filhos do filho do Aang, sabe? Tipo, além do Team Korra, que pra mim, fora o Bolin... Bolin o Bolin é a alma salva. do Team Korra. É. Sabe? Vamos começar aqui. O Bolin é a alma do Team Korra. É ele que mantém todo mundo unido. Exatamente. Ele tem, eu acho que o melhor arco. Ele tem o melhor arco, acho que de todos os coadjuvantes. Uhum. Que ele vira um ator e daí ele aprende lava bending. Eu acho que ele teve um... Mas, com certeza absoluta, os coadjuvantes de Aang são muito melhores desenvolvidos. Justamente porque o Korra tem coadjuvantes demais. Ele não tem tempo pra desenvolver todos eles. Então o Aang tem bastante tempo pra desenvolver todos eles. Sem contar que também os coadjuvantes de Korra, principalmente o namorado dela e a amiga dela, por um bom tempo eles são bem pau no cu com ela. São bem... Durante bastante tempo eles são pau no cu. Sabe? Não, eles são pau no cu. Ele corneia ela. Ele é um trouxa. Ele meio que tipo faz dá uma de Ross nela. É um babacão. Nós meio que terminamos, mas não terminamos. E aí fica... eu não consigo gostar dele. Apesar de ele ser um personagem muito bom, eu não gosto. O Zuko é melhor. O Bolin é um ótimo personagem, definitivamente. Agora, o arco de redenção do Zuko é uma das melhores coisas que a gente já viu na história da televisão até hoje. Eu não reduzo em nada isso aqui, é maravilhoso. O arco da Katara, do momento em que ela encontra o Aang até ela se tornar a maior dobradora de água, motherfucker de todas. Tanto é um que negócio ela é uma fenomenal. das mentoras da Korra. Exatamente. O próprio... O Sokka. O Sokka, ele começa como um idiotinha e ele se torna um dos personagens fodão. mais fodas, um baita de um estrategista. E o legal é que assim, ó, não é do nada. Porque tu vê desde o começo ele tendo essas ideias, ele montando essas ideias, ele sendo um cara estrategista. Ele querendo ser. E aí no final ele se torna isso. Então, e a Toph, obviamente, que é maravilhosa. A Toph é a melhor personagem de Avatar. Sempre os dobradores de terra. Os 2 melhores personagens de Avatar, que são os personagens que têm foco, que tem episódios focados em Korra também, que são a Toph e o Iroh. São os 2 melhores personagens e de tem Avatar. O Iroh, é verdade. Sabe? Tipo, a Toph e o Iroh. Vai se fuder, mano. O Iroh é muito bom do caralho, meu. Ele é muito foda. Muito foda. Então, fora de série, ele é um team que tu guarda no coração, assim. Todos eles são incríveis, todos eles são ótimos. E os animais são melhores também. Os animais também são melhores, é verdade. Sabe? O Appa. O Appa e o Momo, desaparecendo, a gente quase chora naquela merda. Ele sendo maltratado, o Appa e o Momo são melhores que os
que os personagens, que os animais de Korra, que eu nem lembro o nome. Não, eles são bem esquecíveis. Tipo, eles são super esquecíveis, eles não são tão reverenciados que nem o Appa e o Momo, porque o Appa e o Momo são relíquias do passado perdido do Aang, sabe? Eles não são só animais que estão ali pra ser bonitinhos. Eles são, tipo, os bisões de ar e aqueles lêmures, eles habitavam os locais dos nômades de ar. Eles eram parceiros dos nômades de ar. Então, eles têm um significado pra trama. E a gente se apega a ele, o Aang se apega a ele, eles são importantes. A Korra não precisa de um bisão voador, ela pode entrar num navio e ela tá... o Aang não, o Aang precisava do bisão voador. Ou num balão também, que eles têm balões. Ou num balão, ou num trem, ou qualquer coisa. Porque nós estamos na era steampunk em Korra. Então é Team Avatar Forever, Avatar Aang. Team Aang Forever. Obviamente, um protagonista não é bom sem um ótimo antagonista, sem um ótimo vilão. E é isso que a gente vai discutir agora, porque nós temos duas visões bem diferentes. De um lado, nós temos um vilão foda. O Senhor Todo-Poderoso. Do Fogo, que é o Ozai. Que tem... E é muito interessante a forma como é construído também, porque desde o primeiro episódio a gente sabe do Ozai. Ele nunca aparece. A gente só vê a sombra dele. A gente só vê... relatos sobre o que ele fez. Então tem essa ideia de construção de vilão, que é um vilão mau, ponto. É o bem contra o mal, como a gente disse que a história também se trata. E obviamente quando ele é revelado, ele se mostra tão ameaçador quanto se esperava, quanto se podia. E nós temos, querendo ou não, de um certo lado, a Azula também é uma vilã. Ela não é tanto uma vilã do Aang quanto uma vilã do Zuko. Ela é, vamos dizer assim, o que o Zuko viraria se ele seguisse o pai dele. Construção boa de vilão também. Não, de longe de ser, vão reclamar que é uma construção ruim. Isso aqui é um pouco preto no branco, como a série também é. Então, ok, é um ótimo vilão, bem feito, extremamente ameaçador. Porém, na minha opinião... Contudo, todavia... Korra tem vilões com motivações diferentes... E muito mais o que eu gosto de ver, que é um vilão que tu simpatiza. Esse é o maior problema de Korra. Maior problema não, é a maior virtude de Korra. Porque tu tem um vilão que é um teu antagonista, ponto, ele é do mal, a gente sabe que ele é do mal, não te causa discussão, não te causa dúvida. Ele precisa ser derrotado, ponto. Ele não tem uma justificativa pra fazer o que ele tá fazendo. Agora, nós temos na primeira vez o Amon, que é um cara que... de alguma forma, ele instiga o medo das pessoas em relação... E o preconceito das pessoas em relação aos dobradores. E ele meio que prega a unidade. Mas a unidade que ele quer é que as pessoas não tenham mais dobra. Não, porque ele diz que as pessoas com dobra oprimem as outras. Ele usa essa mentira para estimular os seus seguidores. Porém, ele tá buscando algo que tá ok, que é a igualdade entre todas as pessoas. Ok. Então ele tem uma motivação boa. Do jeito errado. Do jeito errado, porque ele tá em desequilíbrio. Todos os vilões de Korra têm isso em comum. Eles têm uma ideia, uma premissa boa, mas eles são desequilibrados e querem fazer isso da forma errada. O segundo é o Unalaq, que o objetivo dele é mesclar o mundo dos espíritos com o mundo humano, que é uma tarefa honrada, digna. No entanto, ele quer fazer isso da forma errada. Que é destruindo a Raava. Que é destruindo a Raava, que é o equilíbrio entre o Yin e Yang, entre o balanço do bem e do mal, e deixando que o mal se dissemine e domine tudo. No fim, ele consegue o que ele quer. Consegue o que ele quer. De uma forma... É muito foda. Exatamente. Exatamente, ele consegue reunir novamente o mundo humano com o mundo dos espíritos, porém ele faz isso de uma forma violenta e que causa extremos prejuízos pra todo mundo. Mas também é uma ideia boa, era uma coisa interessante que ele queria, assim, era uma coisa que eu buscava e que fez a Korra titubear por várias vezes nessa tentativa dela de tentar entender. Claro que a forma como ele fez foi completamente errada. Aí tem o Lotus Vermelho. Que o Lotus Vermelho... É foda demais. É foda, porque o que eles querem? Eles querem acabar com os governos, porque os governos oprimem as pessoas. Principalmente eles começam fazendo isso no Reino da Terra, porque o Reino da Terra foi um governo fascista que torturou e matou muitas pessoas. E eles disseram, não, o estado natural das coisas é o caos. Então eles querem trazer o caos pra Terra, eles querem que o caos seja o modo... junto com os espíritos, como era com os espíritos ali, o caos reinava e esse era o estado natural das coisas, esse era o jeito que todo mundo devia viver.
E, novamente, tem essa discussão porque realmente ele não tá errado em alguns aspectos, sabe? Aqueles governos ali, eles oprimiam, eles manipulavam as pessoas. E aí, por fim, obviamente, nós temos a Kuvira, que ela vê o caos que as coisas se tornaram, o ruim que aquilo se tornou. E ela tenta... Ela tem um... De novo, ela tem uma ideia boa, não. Ela tem ela parte do princípio bom, que é nós temos que colocar ordem. O problema é que ela coloca a ordem de uma forma autoritária. E é interessante ver que o Zahir, que é o grande líder do Lotus Vermelho, quando ele vê que o caos que ele trouxe gerou um autoritarismo como resposta, ele se arrepende do que ele fez. Então, são vilões muito difíceis. Multifacetados demais. E isso é uma coisa, assim, dentro de uma série pra crianças, agora mais pra adolescentes, né? Porque em Korra já tem a pegada é mais adolescente. Porque eu acredito que eles esperavam que esses fãs de Avatar cresceram e querem ver uma história adulta. Eles só não esperavam que os fãs de Avatar iam continuar umas crianças na cabeça deles e que eles não iam aceitar o que tava vendo ali. Então, mas a história amadureceu muito e ela traz esses elementos que te fazem, sabe, tipo, porra, ele não tá completamente errado. E eu sempre vou valorizar um vilão que tu consegue simpatizar. Que tu entende de onde é que ele tá vindo, que ele não é só uma busca insaciável por poder e foda-se. Eu quero dominar o mundo! Não que seja ruim, eu gosto de um vilão assim, um vilão preto no branco, um Hitler da vida, que é fácil, é só tu chegar lá e mata esse filho da puta. Não tem... Porque daí, quando o Aang sabe que ele vai ter que matar o Ozai, senão ele vai morrer, fica muito mais fácil a gente aceitar ver o nosso protagonista matar alguém. Que ele não faz no final das contas também, né? Mas fica muito mais aceitável. Sim. Nesse caso, não. Porque nesse caso, não. Tudo totalmente cinza. Então, por isso que o meu voto vai pra Korra, com certeza, melhores vilões. Sim, com certeza. E tu tem aquela satisfação no Aang, por exemplo, de tu ver o cara derrotado pedindo água, pedindo pinico, e é um tesão ver aquilo, e tu não tem esse clímax na derrota dos vilões de Korra, porque é só muito triste quando eles têm que derrubar alguém. Então, mas mesmo assim, eu voto pelo desenvolvimento, e foi muito bom ali. O que eu acredito que seja o melhor episódio de todos. Qual é o melhor episódio de todos? É o episódio sobre o primeiro Avatar. Eu acho que ele é um episódio em duas partes. Lindamente animado. Nossa, com muito uma bonito. História incrível. E ver a história triste. do primeiro Avatar foi a coisa mais incrível. Eu acho que as 2 temporadas de Avatar trouxeram pra gente. Foi triste, foi engraçado, foi feliz e foi triste de novo e foi... E acaba triste daí. Porque a Korra tem essa vibe mais... Melancólica e triste. Porque tu tem essa parte de que ela perde a ligação com os avatares anteriores por causa da questão com a Raava. E ela tem dificuldade pra se conectar com o mundo espiritual porque ela não consegue esse balanço e daí ela não consegue... ser uma mestra do ar justamente por causa disso, porque ela precisa de balanço e equilíbrio, e ela nunca consegue esse balanço e equilíbrio por causa de tudo que a gente já falou aqui, porque ela tá porque todo mundo sabe quem ela é, porque todo mundo vai atrás dela, porque tem essa grande pressão e tensão pra ela, então ela não consegue se equilibrar pra poder se encontrar. E daí eu acho que ver aqui o primeiro Avatar e os animais e essa interação das pessoas com o mundo espiritual é muito interessante e é muito, acima de tudo, bonito e gostoso de assistir. Eu me surpreendi muito quando passaram esses episódios. Eu não esperava que eles fossem fazer isso, e foi sensacional. Foi demais mesmo, e é bem no meio da segunda temporada, que tava tendo, assim, ela tava meio fraquinha, e nesse momento tu vê, assim, que tipo, eles conseguiram evoluir narrativamente como nunca, né? O meu episódio favorito é da segunda temporada de Aang, e se chama The Tales of Ba Sing Se. É incrível porque não é um episódio muito ligado em continuidade, ele tem algumas coisas, mas ele trata de pequenos contos que estão se passando. Um deles acompanhando Momo,
Um dele que o Momo tá tentando achar o Appa, sonhando que o Appa tá em algum lugar, porque o Appa tá desaparecido. Inclusive é o episódio que a gente descobre onde é que o Appa foi parar. Então, depois de semanas tentando descobrir o que estava acontecendo, ali ele finalmente apareceu e a gente meio que começa a entender que tem uma coisa por trás de Ba Sing Se. E sem nenhum diálogo na parte do Momo, né? Então isso é uma parte... O Momo não fala. O Momo não fala. Não é que nem o Pabu. Não. Tem uma coisa muito engraçada que é o dia de meninas da Katara e da Toph. Onde a Toph tenta agir como uma menininha, porque ela nunca teve uma amiga pra poder fazer isso, e a Katara ajuda ela. E porque chamaram ela de feia, não foi? Aí chama ela de feia e aí a Katara dá um banho nela, assim, dá um banho nelas, porque parece uma palhaça, que ela tá toda maquiada. E aí a Katara dá um banho A Toph é mais lindinha de todas, que gente idiota. As pessoas são escrotas. Tem uma parte que é divertida, apesar de tudo, que é o Aang criando um zoológico natural pros bichos que estão lá naquele presos no zoológico. Então ele solta eles, fica todo mundo bem. Mas a parte que até hoje dói no meu coração, e toda vez que eu ouço a musiquinha, só os primeiros acordes da musiquinha eu já começo a engasgar assim e fica aquele... Come marching home, brave soldier boy, comes marching home. Na minha garganta, provavelmente quando eu estiver editando eu vou estar me sentindo mal assim, é a história do Chuhiro, que acompanha uns garotinhos ali que estão jogando futebol, que estão brincando e tal, e falando com outras pessoas, e dele indo prestar homenagens ao filho dele, que morreu na tentativa de invasão de Ba Sing Se. E a cena final é bem triste. É bem triste. É muito triste. E a musiquinha que toca também, que é... Eu não lembro como é que é o nome, mas a Flores da Cerejeira. Ela é uma música muito emotiva, assim, Que é um momento que eu acho que Korra não nos dá esse momento, assim. Eu acho que tem alguns momentos em Korra que ela faz algo parecido. Mas que não dá, que não nos causa essa mesma sensação. Essa mesma reação emocional. Exatamente, a não ser quando a gente vê o Chuhiro no mundo espiritual. Não, eu acho que no episódio do Avatar, do primeiro Avatar, tem umas cenas bem tristes, assim, melancólicas. E a cena, acho que do final da terceira temporada, que é quando ela fica paraplégica. E tá todo mundo comemorando que ela venceu e ela tá chorando. Aquilo pra mim, assim, me deixou... Não é tão... É que essa construção da cena do Chuhiro, ela é tão perfeita. Ela tem o mesmo efeito pra mim que é o começo de Up. Que a trilha sonora é muito boa, a fotografia é maravilhosa, o personagem é muito bom, a dublagem do personagem em inglês ou em português, tanto faz, as duas são extremamente emotivas. E tem mais um ponto, que o cara que dubla o Chuhiro na versão americana morreu. Então esse foi um episódio em homenagem a ele. Então, mano, vai se fuder, cara. Esse episódio, assim, triste. É um dos melhores episódios que eu já vi na minha vida de uma série de TV. E pra mim é Tales of Ba Sing Se. Olha pra câmera quando tu tá falando. Sim, deixa eu ver só. Protagonistas, vai. Tá, mas a gente votou 2 errados, né? Tá, tu quer votar no Aang? Votar 2 errados, não tem errado. Tu votou 2 vezes errado? E o último, obviamente, é quem é o melhor Avatar. Eu começo o melhor protagonista. O melhor Avatar, os dois são bons avatares em seus... Não, o melhor protagonista. Não vamos falar em quebradeira, porque isso aqui não é Dragon Ball. Quando começa a discutir, mas já que a Korra, ela tomou muito porrada, o Aang bate bem mais. É tipo, vai tomar no cu, meu irmão. Bate quem? Quem é que ele bate? Ele apanha pra caralho, ele quase morre. Eles enfiam uma estaca nas costas dele, praticamente. Mas enfim. Eu começo quando tu começa? O meu grande problema com a Korra é que ela é chata pra caralho. Agora eu tô vendo os comentários aqui dizendo: isso, Maria, é verdade, dá nele. Ela é muito irritante, ela é muito chata. Eu acho que ela tem uma personalidade chata. Eu não acho que a personagem é chata, eu acho que o desenvolvimento da personagem é muito bom, mas ela tem uma personalidade muito chata que o Aang, ele é muito carismático. Ele é engraçado e ele é feliz, ele tá sempre rindo. E parece que a Korra tá sempre, eu não quero ser Avatar.
eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu vou fugir, eu vou cortar meu cabelo, E eu entendo que ela tem, como a gente falou aqui várias vezes, muito mais pressão em cima dela, coisas muito piores do que aconteceu com Aang acontecem com ela. Então ela é uma adolescente, também tem isso. Ela tá, tipo, a flor da pele o tempo todo. Mas isso não impede que eu ache ela uma protagonista irritante. Apesar de eu gostar do arco de crescimento, do arco de desenvolvimento dela e de eu adorar The Legend of Korra. Só na comparação, eu acho que o Aang é um personagem bem melhor que Korra. Concordo, eu acho o Aang extremamente carismático. Eu só acho que, por ele ser uma criança, a evolução dele seria um pouco mais natural do que a de Korra. E a evolução dele, tipo, tu chega no final, ok, ele amadureceu, ele continua uma criança, mas ele amadureceu, ok. A Korra, eu acho que as mudanças que ela passa são muito mais tensas. E eu gosto disso porque eu não gostava da personagem na primeira e na segunda temporada, eu achava ela um pouco irritante também. Quando eu começo a me colocar no lugar dela e ter empatia com ela, eu começo a ver que ela é que nem eu. Porque que nem eu Chata e qualquer... pra caralho. Não, também. Que nem eu e qualquer outra pessoa. Porque ela tá passando por um momento e ela não sabe o que fazer. E as pessoas estão pedindo pra ela saber o que fazer e ela não sabe o que fazer. Eu, crescendo como adulto, a gente tem essa impressão, quando a gente tá crescendo, que a gente vai crescer e a gente vai saber tudo que a gente precisa. Que a gente vai estar resolvido porque a gente vai ser adulto. E quando tu vê que tu não tem essas respostas, dá um ruim. E o fato dela representar isso e a gente conseguir se ver nela e ver que, tipo assim, ó, ela precisa tomar uma decisão difícil. Ela sela a porta, por exemplo, quando eu começo a ver a mudança dela, ela sela o mundo espiritual e corta de vez essa entrada. Não, ela decide manter aberto. E isso é uma coisa que ninguém esperava, que ninguém queria, mas ela foi lá e fez porque aquilo era o certo a se fazer. Então tu começa a ver que as decisões que ela toma são muito mais importantes e complexas. E tu começa a ver, e quando a transformação dela acontece no final, ela se tornar essa personagem toda que ela deveria ser, ela é muito mais satisfatória do que só ver o Aang se tornar basicamente aquilo que ele deveria ser. É muito mais previsível ver o caminho que o Aang vai seguir do que o caminho que a Korra. Com certeza, não discordo em nada. Mas realmente, mesmo com toda essa complexidade, acaba que o Aang acaba sendo um personagem mais marcante pra gente. Acho que fica mais fácil de lembrar ele com um afeto maior, até porque acho que a nostalgia influencia bastante também, mas o fato da gente ter visto ele é muito antes de ter visto a Korra e ter meio que, querendo ou não, meio que crescido com ele nesse meio tempo, é o que acaba fazendo a gente passa fechar. Mais tempo com ele também. Mais tempo com ele também. Porque, como a gente disse antes, Korra tem muitos coadjuvantes, tem muitas histórias paralelas, tem muitos outros personagens que eles querem desenvolver com outros tipos de complexidade. E eu acho que a gente passa mais tempo com o Aang e a gente conhece ele melhor do que a gente conhece a Korra. E tem uma coisa também que Korra faz que é meio babaca, meio ruim mesmo, na questão narrativamente falando, que é o fato dela ter amnésia, né? E dela ter triângulo amoroso também é um saco. Que é uma coisa que o Aang também não tem. O Aang tem 11 anos, então, apesar de ele ser apaixonado pela Katara, ele não tem que se preocupar com coisas como essa, tipo relacionamento, isso é um saco também. E daí, tipo, não teve toda aquela polêmica por causa do final da temporada, do episódio final de Korra, sabe? Que é maravilhoso também. Mas a Korra é lésbica. Agora eu odeio a lacração. Lacração, ficam lacrando, quem lacra não lucra. Eu acho que o Aang é o personagem melhor, não o melhor avatar. Quero deixar isso bem claro, que eu não acho que ele é o melhor avatar, porque o melhor avatar, com certeza absoluta, é a Kyoshi. Com certeza, tipo... e agora tem um livro sobre ela que a gente vai ter que ler também, porque é muito massa e ela dobra vidro. Foda, né? Então vamos computar nossos pontos... E empatou, quem diria? A gente enganou vocês, a gente fez um clickbait. Vocês acharam que a gente ia dizer que Avatar da The Young era melhor? Perdeu, Playboy! Não, pra nós as duas séries são maravilhosas, elas são extremamente complementares com seus defeitos e com seus acertos. Então as duas são ótimas, a gente ama elas. Tá no meu top 3 de melhores séries do mundo de todos os tempos. Juntas, porque eu não consegui escolher entre uma e outra, e eu acho que as duas são ótimas, como eu já falei. E você, o que acha? Você concorda com a gente? Deixa nos comentários, coloca ali sua pontuação, mas importante, justifica por que você escolheu uma ou outra, justifica também seus porquês.
Deixa aqui nos comentários, não se esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse toda semana. Nós agradecemos a Débora de Oliveira Bastos e nós agradecemos também a todos os nossos apoiadores por ajudarem a manter o canal. E você pode nos apoiar também no apoia.se/canal SideQuest. A partir de R$1 por mês, ter acesso aos benefícios que a gente oferece aos nossos apoiadores do canal. Não se esquece também de dar uma passadinha na nossa página do Facebook, grupo fechado onde a gente pode conversar por lá também, e na nossa página do Twitter e do Instagram. Até mais! Tchau!